Como é bonito ver, pela primeira vez na história da nossa ordem de 100 anos, reunidas tantas formas, expressões do nosso carisma, da nossa espiritualidade. Nós somos os anfitriãos, a Ordem dos Frades, que convidamos vocês, mas vocês são todos da família. Então é bonito ver quanta variedade de irmãos e irmãs que nós temos, que não conhecíamos, e que agora então nos enriquecemos com o conhecimento, amizade, convivência, aprendizado, aprofundamento do nosso carisma. Então, para mim, é uma alegria estar com vocês, é uma honra também poder dirigir a palavra aos meus co-irmãos, às minhas co-irmãs de espiritualidade, servita. Foi-me dado o tema com o Filho sob a proteção de Maria, um tema mariológico, que eu traduzo assim: o lugar de Maria na espiritualidade servita. Diria como tese realmente um lugar central, mas ainda centralíssimo. Certamente o centro é Cristo, centro único, absoluto, porém, a figura mais próxima de Cristo na história da salvação, de todo ponto de vista, biológico, psicológico, espiritual, dogmático, é Maria. Tem outra figura mais próxima da figura do centro, que é Cristo. Bom, mas antes de avançar no tema da nossa espiritualidade, quero colocar duas observações prévias, viu? Espiritualidade. Se fala muito hoje de espiritualidade. O que é espiritualidade? Eu me detive um pouco em cima disso num livro que acabei de publicar na Paulus, chamado exatamente Experiência de Deus. Experiência de Deus. Espiritualidade é experiência de Deus, é experiência de fé. Mas o que é a experiência de fé? É vivência da fé. Sentir a fé como uma coisa pessoal, como uma coisa profunda, íntima, uma coisa que toca o nosso coração, que move a nossa vida. É uma coisa de dentro. Se não é de dentro, a fé exterior é cultura, é tradição, é convenção. Mas não é vida. A vida tem que enraizar dentro da nossa existência. Fé, se não é sentida, que é moral, é cultura, mas não é ainda fé na sua essência. Que fé é a experiência de Deus. Vocês não encontram no Novo Testamento a palavra experiência. Porque para o Novo Testamento, fé é experiência. Por essência. Dizer experiência de fé é um pleonasmo. É demais. Nós precisamos dizer isso porque reduzimos a fé a uma doutrina. Ou então apenas uma moral. E não uma experiência pessoal, interior. De quê? De encontro com Deus. Como disse o nosso querido Papa Bento XVI, na sua primeira encíclica, no primeiro número, né? Fé, diz ele, não é uma ideologia, uma doutrina. Fé não é uma moral, uma prática. Fé é encontro com uma pessoa, Cristo. Uma pessoa que transforma a vida da outra pessoa, que somos nós. Então vem uma doutrina, então vem uma moral, então vem tudo mais. Mas se falta essa raiz, que é a experiência, que se chama espiritualidade, temos o que? Uma árvore de Natal, bonitinha, cheia de enfeites e bolinhas, etc. Mas falta raiz, não cresce nada, não desenvolve nada. Isso você compra no mercado? Então, gente, essas duas premissas que queria colocar para mostrar que a nossa espiritualidade é uma coisa que deve enraizar dentro do nosso coração. Agora vamos lá. Em que consiste a espiritualidade, essa vivência, né, do nosso carisma, outra palavra para espiritualidade, né? É o célebre tripé que a gente às vezes refere quando fala da espiritualidade ou apresenta a espiritualidade da ordem. É que está bem registrado na nossa Constituição dos Frades, que foi também inspiração para outras constituições. No número 1, logo no início, número 1, a segunda frase, comprometemo-nos a testemunhar o Evangelho. Aí começa o primeiro pé do tripé. Em comunhão fraterna, comunidade, fraternidade, irmandade, e a colocar-nos a serviço de Deus e dos irmãos. Eis aí, serviço, somos servos, essa é a nossa identidade, né? Irmãos, portanto, servos dos outros irmãos. E o terceiro pé, inspirando-nos em Maria
mãe e serva do Senhor. Eis ali. Então, Maria aqui é um elemento que eu queria destacar nesse tripé. Porque não é apenas um fator ao lado dos outros. É um fator inspiracional, inspirando-nos em Maria. Ele inspira a comunidade, ele inspira o serviço apostólico, serviço social, serviço de evangelização, todos os outros. Então é um princípio, como dizem os filósofos, formal, é uma alma que está dentro de nós, é uma chama que informa, aquece, mobiliza, move, unifica toda a nossa vida de frades, de irmãs, de leigos, servitas. É como um matiz, né, que colora toda a nossa existência. Esse matiz mariano. Então esse é um fator transversal em nossa existência. Não é que nós somos servos, nós somos missionários, nós somos comunidade, e além disso nós dedicamos no fim do dia alguma homenagem a Nosso Senhor. Não! O marianismo atravessa toda a nossa vida, a vida de comunidade e a vida de serviço apostólico e social, né? Então é um elemento identificador, um elemento que distingue o servo de qualquer outro tipo de espiritualidade. É o que faz a diferença. O que faz a diferença é a nossa dimensão marial. Devo dizer, contudo, que essa dimensão mariana da existência, ela é comum a todos os cristãos. A espiritualidade mariana não é uma espiritualidade ao lado da beneditina, da carmelita, da franciscana, da inaciana. Não, toda a espiritualidade cristã é mariana. E por duas razões fundamentais. Primeiro, uma razão objetiva, dogmática, que se nós somos cristãos, é porque acreditamos em Cristo, que é o Filho de Deus feito homem, no seio da Santa Virgem. Então é o Filho do homem, filho de Maria, e não apenas um ET que desceu do céu, uma aparência de homem. Não. Quando confessamos Jesus como nosso Deus, é o nosso Deus encarnado. Ele se encarnou por Maria, como diz Paulo, nascido de mulher. Gálatas 4:4. De modo que, como disse Paulo VI, não se pode ser cristão sem ser mariano. Isso não é só para os servos. Qualquer cristão tem que ter essa dimensão mariana. Aliás, Puebla diz muito bem, sem Maria, e diz para o povo latino-americano, isso vale para o povo de todo o mundo, sem Maria o nosso evangelho se desencarna, ou seja, não é mais evangelho de Cristo. É uma ideia, é uma ideologia, é uma proposta ética, quem sabe até política, mas não é mais o evangelho humano, encarnado em todas as dimensões, que nos foi dado pela mediação da Santa Virgem, né? Então o evangelho se torna, a nossa fé, apenas uma ideologia. Então, realmente, a maternidade de Maria é o reverso da encarnação de Cristo. Cristo é encarnado por Maria, a mãe dele. Não? De modo que a marianidade, essa dimensão mariana, não é, como disse Paulo VI, né? Acidental, opcional. Como pode ser opcional a espiritualidade beneditina? Eu gosto de São Bento, a medalha de São Bento, invoco São Bento. Também, eu gosto mais de São Francisco. Você pode escolher, como diz, aliás, o próprio direito canônico, cada um escolhe seu caminho espiritual em função dos seus gostos, basta que esteja dentro do grande quadro da doutrina da igreja, em comunhão com seus pastores. Porém, com Maria não é a mesma coisa. Ah, você gosta de Nossa Senhora? Eu não. O que é isso? Tu não é mais católico? Não no sentido apenas confessional. Tu não tem a integralidade da doutrina que Jesus pregou. E da doutrina que Jesus pregou, o último dom que ele deu para a sua igreja foi Maria, aos pés da cruz. E João a tomou e a levou para a sua casa material, que cuidou dela, e mais ainda sua casa espiritual. Maria faz parte dos bens que Cristo nos deixou, de modo que se não acolhemos Maria, não acolhemos a totalidade dos dons que Cristo deixou à nossa igreja. Somos cristãos em parte só, essa é a verdade, né? Católico, quer dizer, é o cristão por inteiro, e acolhe também Maria. Então, é uma questão dogmática, né?
E também é uma questão também subjetiva, não é? Uma questão eclesiológica, né? É que é a igreja, gente? Nós somos aqui uma comunidade de igreja, uma comunidade cristã. É comunidade de fé, quem crê em Cristo, né? Quem crê em Cristo. Mas quem foi a primeira pessoa que acreditou em Cristo? Foi Maria, na Anunciação. Antes mesmo que ele fosse concebido, ela acreditou a proposta de Deus pela boca do anjo. Ela disse, filha, quer dizer, a primeira confessora da fé no Messias foi ela. De modo que, como disse o nosso querido Papa também, Bento XVI, é a igreja nascente. É a igreja em semente. A igreja começou ali. Tanto que na festa da Imaculada Conceição, na oração, se diz que ela, através do seu sim, inaugurou a igreja. A primeira crente. Nela estava toda a igreja aí para começar. É a igreja em ponto pequeno. Depois vemos nós, que dissemos cada um o nosso sino, deu o nosso batismo, fizemos a batizar e entramos dentro dessa comunidade daqueles que creem em Cristo. Mas foram precedidos pelo sim de Maria, que foi o primeiro sim. Um sim íntimo, profundo, etc. Mas verdadeiro, claro, o sim público, solene, oficial, foi Pedro que disse, né? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E ainda hoje o Papa o diz, publicamente, oficialmente. Porém, cada um de nós o diz no seu coração, e é o sim que decide da nossa salvação, porque aquele que crê será salvo, né? Portanto, ela foi aquela que, como disse a prima dela, Isabel, a que acreditou. Feliz és tu que acreditaste. Poucos dias depois de sua confissão de fé, né? Por isso, aquilo que você ouviu vai se realizar no teu coração. Por isso, Santo Ambrósio disse, cada alma crente é Maria. Como hoje de manhã ouvimos de Santo Agostinho, né? Cada alma devota é Maria, que escuta a palavra, acredita na palavra e gera a palavra através do seu testemunho, né? Portanto, Maria é essencial para toda a igreja. Mas se é essencial para toda a igreja, qual é a diferença que nós acrescentamos? O que agregamos a isso, né? Nós, servos e servas, né? Bem, o nosso papel na igreja não é exclusivizar esse elemento, porque é de todos, né? Ela é mãe de todos, né? Mas como dizem muito bem os relatos da legenda de origem, que é o nosso relato fundador, diz que certo, Maria é mãe de todos que estão, porém mãe particular do seu servo. Certo que Maria é invocada por todos, porém os servos a invocam com particular piedade, com particular fervor, com particular... Essa particularidade, esse acento, né? Esse realce, esse destaque que o servo dá a essa dimensão comum que faz a nossa especificidade, né? Quer dizer, nós somos testemunhas particulares dessa dimensão essencial de toda a fé. Nós somos a memória viva dentro da igreja dessa dimensão para que ela não seja esquecida, né? Como? Claro, vivendo profundamente essa dimensão mariana da nossa fé. Mas como vivendo? Claro, explicitando isso de maneira mais consciente, mais clara, dando um testemunho mais vivo, também mais intenso da nossa piedade mariana. Ou seja, resumindo, nós somos marianos por profissão, nos dois sentidos. Nós fazemos profissão, inclusive nos votos a gente diz, para honrar a Santa Virgem Maria, inspirando-nos continuamente na sua figura. Nós fazemos os votos, pobreza, castidade, obediência para o louvor de Deus, a glória de Deus, para servir os irmãos, etc, etc, né? De modo que nós fazemos a profissão e também somos profissionais, de certa maneira, né? Nós somos marianos de carteirinha, digamos assim. Nós usamos a camisa e suamos a camisa mariana. Todo cristão tem que usar a camisa mariana, do contrário não entrará no reino dos céus. Porém, o servo e a serva tem que ser mariano de maneira mais especial, como se diz, né? Em analogia à renovação carismática, o Espírito Santo e seus carismas, dons, frutos, etc., não são só dos carismáticos, é de todo mundo. Porém, eles exprimem isso de maneira mais profissional, digamos assim, para que todos possam realmente viver a dimensão pneumatológica da fé, que pertence à essência, à Santíssima Trindade, e à presença do Espírito Santo dentro da igreja, né? Às vezes, quando a gente reza uma missa um pouco mais animada, alguém vem na sacristia, Frei, o senhor é carismático? Como você? Todos nós somos carismáticos. Temos que ser carismáticos, né? Mas o senhor parece que foi um carismático. Sim, mas parece.
Todo mundo, toda igreja tem que ser animada pelo Espírito Santo. Tem que ser cheia do Espírito Santo e de seus dons. Agora, tem um movimento carismático que nos lembra disso, né? Que nos acorda para essa dimensão essencial de todos e o faz de maneira mais profissional, de maneira, digamos, mais especial dentro da igreja, né? Portanto, a família dos servos, né? É dentro da igreja, é dentro do mundo, essa presença viva de Maria, né? Essa memória, esse testemunho, que é de todos, porém, nós somos os responsáveis para lembrar com mais intensidade e com mais frequência também essa presença, né? Alguns dizem assim, nós somos Maria na igreja, a dimensão talvez um pouco forte, né? O sinal, o sacramento, né? De Maria dentro da igreja, para que todos possam realmente viver essa dimensão essencial da fé, né? Como lembrava há pouco, nas Constituições se diz, no número 7, né? No primeiro capítulo, né? Nossas comunidades sejam testemunhas dos valores humanos evangélicos representados por Maria. Bem, ela é exemplo, ícone de todos os cristãos. Exemplo do homem, da mulher de fé. Como Abraão, disse João Paulo II, foi o grande patriarca, o pai da fé do Antigo Testamento. Maria, a grande matriarca, a mãe da fé do Novo Testamento. Como ele ofereceu o filho, ela também ofereceu seu filho. José, porém, um outro filho, porque Isaac era apenas figura humana de Jesus, que era o filho salvador, o verdadeiro filho de Deus. Então ela é a mãe da fé, a fonte da fé, e gerou a fé. E todos os valores ligados à fé. Quais são esses valores? Bem, a gente aprofunda isso na meditação, na escuta da palavra, acolhida, misericórdia, hospitalidade, presença, etc., né? Avanço. Como então um pouco visualizar, né, representar de maneira mais concreta essa dimensão especial, né, que é a dimensão mariana em nossa espiritualidade? Bem, é só olhar para os primeiros frades, nossos pais fundadores, os servos de Maria, né? De fato, as nossas constituições, logo também no primeiro número, dizem assim, como os nossos primeiros pais, né, servimos, etc., testemunhamos e nos inspiramos em Maria, mãe e serva do Senhor. Ou seja, eles são para nós ícone vivo do que é ser um servo de Maria, os 7 fundadores, né? De fato, no número logo adiante, número 6 das Constituições, diz assim, para servir ao Senhor e aos irmãos, os servos de Maria, desde as origens, temos que voltar às fontes mais puras, onde nasceu o carisma, né? Dedicaram-se à Mãe de Deus, a bendita do Altíssimo. E a ela se voltaram em seu caminho para Cristo e na missão de anunciá-lo aos irmãos. Pois bem, para servir o Senhor, o grande horizonte maior do serviço a Maria é servir a Cristo. O que se busca finalmente, o que queriam os 7 realmente, era viver o Evangelho, era servir a Cristo, o serviço do Senhor. Bem, como disse São Bento no início da regra, o mosteiro é uma escola do serviço do Senhor. Bem, todo convento, comunidade dos servos também tem que servir o Senhor, a qual serviu Maria, serva do Senhor. Como diz o nosso querido Frei Rinaldo, né? Nos passos de Jesus, de mãos dadas com Maria. Perfeitamente. Né? De braços dados com Maria. Para dar um rima com passos. De modo que o horizonte maior sempre é Cristo. Né? Diz, por isso e para isso se dedicaram à Mãe de Deus. Então, Maria entra aqui como companheira para aceder a Cristo, para chegar a Cristo, para ser mais imitador de Cristo, para ser mais servidor de Cristo, né? E diz o seguinte, a ela se voltaram no seu caminho para Cristo. Isso lembra o quê? Um gesto que sempre me tocou, muito profundamente, né? Esse gesto paradigmático para mim, dessa intenção de servir a Maria. O ato de consagração que os 7 fizeram a Maria em Monte Cenário. É no número 18 da legenda de origem, né? No fim desse número 18, o parágrafo 6º, que eu passo a ler. Diz aqui,
que é um texto realmente fundante para nós, inspiracional, né? Temendo sua imperfeição, os 7 acertadamente decidiram colocar-se a si mesmo e a seus corações, com toda humildade e devoção, aos pés da Rainha do céu, a gloriosíssima Virgem Maria, para que, mediadora e advogada, os reconciliasse com seu Filho e os recomendasse a Ele, e suprindo ela, com sua perfeita caridade, as imperfeições deles, misericordiosamente lhes suplicasse a fecundidade de méritos. Por isso, colocando-se para a glória de Deus e serviço ao serviço da Virgem Maria, quiseram, desde então, ser chamados servos de Maria. Tem um ato de consagração a Maria. Bem, nós aprendemos, depois das várias consagrações a Nossa Senhora, que o Papa fez, inclusive, do mundo, da Rússia, como tinha pedido Fátima, né? Nós aprendemos que a gente se consagra a Deus, porque é um ato teologal de entrega total. Porém, a consagração a Maria é um modo como ela pode nos ajudar a nos entregar a Deus, né? Ela não está ao nosso lado para nos oferecer a Deus, como ela está ao lado de cada sacerdote em cada missa para oferecer o Cristo de novo, como fez no alto do Calvário, do qual se renova o sacrifício na Santa Missa, né? Então, ela não é que ela recebe o nosso dom, ela nos ajuda a nos entregar a Deus, a Cristo. Porque toda a nossa espiritualidade é certamente teocêntrica e cristocêntrica em particular, né? Mas tudo isso, como diz, aliás, esse próprio número 18 no começo, é movido por quê? Pelo amor. Os 7 eram grandes enamorados de Nossa Senhora. Precipue amatores. Bonito essa designação. Eram apaixonados por essa figura, porque ela os levava realmente à paixão absoluta, que é Cristo mesmo, né? Então, essa impulsão é que move a consagração e o serviço e tudo mais, é a nossa vivência da nossa espiritualidade. Então, toda a vida do servo, da serva, é inspirada pela figura de Maria, né? Sua vida fraterna, sua vida apostólica, seus votos. Aliás, na fórmula dos votos se diz: prometo a Deus cumprir o compromisso de amor, consagrando a Deus e aos irmãos a minha vida, inspirando-me continuamente em Maria. Em latim diz: assidue expectantem, olhando Maria. Olhando para Maria, segue Cristo. E com o olhar fixo em ti, seguir a Cristo. Bem isso. Na própria profissão solene dos votos tem essa fórmula, né? Portanto, ela é realmente a nossa imagem guia. Como diz a conclusão das nossas constituições. Belíssimo epílogo, né? Número atualmente 299, né? Então, ela é realmente essa estrela guia que nos leva a Cristo e por Cristo a Deus. Bem, depois dessa colocação mais geral, eu queria destacar 3 traços, né, que os servos privilegiam na espiritualidade mariana, servita, né? Porque o mistério de Maria, dentro do grande mistério de Cristo e da Igreja, o mistério de salvação, né, como todo mistério, é inesgotável. Tem 1000 facetas, né? Por isso também que Maria tem muitos nomes, né, para designar essa profundidade que ela representa na Igreja. A poliônoma. Né? De fato, também na tradição se diz de Maria nunca satis, nunca se fala demais dela. Porque por quanto se fale dela, nunca se fala bastante, não se chega ao fundo desse abismo de luz, de beleza, que é o reflexo de Deus, o espelho da justiça, da santidade divina, né? Então, a família dos servos, durante a história, enfatizaram ora um, ora outro dos aspectos vários, plurais, do mistério de Maria, né? Porém, há 3 figuras que estão presentes desde o começo, são originárias, são fontais, né? Além de outras, né? E que hoje me parece que ganham um relevo, uma importância particular
no nosso contexto histórico, eclesial e mundial, né? Primeiro, Maria, mulher de fé. Mulher de fé, depois Maria, mulher de oração, figura orante, e por fim, Maria ao pé da cruz. Pé da cruz. Então, quero desenvolver um pouco esses três aspectos do mistério total, integral de Maria. Então, primeiro, mulher de fé. De fato, as constituições enfatizam isso de maneira bastante pronunciada. Logo no número 6 diz: do sim da humilde serva do Senhor, aprenderam os servos e as servas a acolher a palavra de Deus e a estar atentos à voz do Espírito. E no número 24, a letra B, diz assim: à imitação da Virgem Maria, queremos viver a escuta da palavra de Deus, atentos a seus apelos, na consciência, nos irmãos, na história, também na natureza, né? Bom, essa dimensão de Maria crente, mulher de fé, né, pertence à tradição primeira da ordem. De fato, os primeiros conventos nossos, talvez seja o primeiro mesmo, que se chama Santíssima Anunciata hoje, né? Tem como ícone central Nossa Senhora da Anunciação, ou seja, Nossa Senhora do Sim, Nossa Senhora que acolhe a palavra de Deus, né? De fato, diz a tradição que o pintor tinha feito todo o quadro, não tinha feito ainda o rosto de Maria, e queria representar o momento que ela diz sim, mas ficou assim, impotente. Que expressão que posso dar à sua face, à sua boca, à sua voz, quando ela diz sim, porque era um momento alto, por onde a salvação entrou no mundo, que Deus não arromba portas, Deus pede permissão, Deus pede o consenso humano, né? E dizem que adormeceu ali, quando acordou estava já pintado o rosto da Virgem, né? De fato, Miguel Ângelo, que viu o quadro, diz que essa expressão do rosto de Maria é qualquer coisa de sobre-humano, de sobrenatural. É uma quiropita, em parte, quer dizer, não foi pintada por uma humana o rosto, mas exatamente ali a gente vê o rosto de Maria e os seus braços mais abertos, assim, acolhendo a palavra de Deus e dizendo sim. É um ícone já originário, talvez tenha sido a primeira comunidade dos servos ali perto, na periferia de Florença, e depois se retiraram em Monte Cenário, que teria sido a segunda comunidade, não é? De modo que está na origem a ideia de Maria, mulher de fé, e exemplo daquela que escuta a palavra e adere de sim total à palavra de Deus. Porém, essa dimensão interessante foi um pouco depois eclipsada na história da igreja, não é? E foi redescoberta, bom, precisa reconhecer primeiro por Lutero, que naquele livrinho que vocês podem, aliás, comprar, se chama O Louvor de Maria. É um comentário que ele faz do Magnífica. Ele enfatiza duas coisas de Nossa Senhora. Foi a mulher de fé, a grande crente, exemplo daquela que ouve a palavra e adere. Crente é crente, eles se dizem assim porque para eles a fé é tudo, e é verdade. São Paulo diz, né? E diz também que era uma mulher pobre, humilde, que não servia nem para ser a empregada da filha do sumo sacerdote, diz ele, né? Então, duas dimensões que, na verdade, nós recuperamos com força no Vaticano II. E o Vaticano II enfatizou muito Maria, mulher de fé, né? Portanto, é uma redescoberta que já estava na Bíblia, evidentemente Lucas, como vimos hoje de manhã, não é? Feliz o ventre que te trouxe, os peitos que te amamentaram. E Jesus diz antes, feliz quem ouve a palavra de Deus e a põe em prática. É o elogio que Jesus faz à sua mãe. Elogio que Jesus faz à sua mãe. Minha mãe é grande não só porque me gerou biologicamente, porque acreditou em mim, me gerou espiritualmente. Ela é minha mãe espiritual. Ela me trouxe no coração e eu estou no coração dela. É o grande elogio que Jesus faz. Nós vimos hoje de manhã. Então, já está em Lucas, né? Já está em Lucas, em todos os textos de Lucas, Maria aparece como a grande mulher de fé, né? Porém, o Vaticano II, então, retomou, enfatizou o número 56, na verdade, de Lumen Gentium, que é o número mais longo e o mais rico de toda a Lumen Gentium, dedicado a Nossa Senhora. Maria na Anunciação. Diz Deus, quando decidiu entrar no mundo, pediu a cooperação, o consentimento ativo da humanidade na pessoa de Maria. E ela não foi mulher passiva,
mas foi uma mulher ativa, que cooperou com plena liberdade, com plena responsabilidade, né? A palavra de Deus, acolheu livremente, conscientemente, aderiu totalmente, com ânimo ardoroso, né? A proposta do anjo, que era a proposta de Deus, né? Então vejam, se ela é mãe de Deus, e a Mariologia hoje enfatiza muito isso, é porque antes ainda de ser mãe, ela foi mulher de fé. A gente diz que ela é grande porque é mãe de Deus, mas por que foi mãe de Deus? Porque acreditou. Quer dizer, previamente à maternidade divina, existe esse ato de fé, esse consentimento, esse sim, essa abertura, que possibilitou a maternidade divina. Tanto que hoje se diz que o fundamento certo, objetivo da grandeza e dignidade de Maria é ser mãe de Deus, mas o fundamento subjetivo é a sua fé, porque se ela não tivesse crido, não teria sido mãe de Deus. Ela só é mãe porque foi crente. E nós também podemos participar dessa maternidade divina de Maria através da nossa fé, como hoje de manhã ouvimos de Jesus. Todo aquele que ouve aí a pratica a minha palavra é minha mãe. É minha mãe. De modo que toda alma crente é Maria, que acredita, como disse Santo Ambrósio, né, espiritualmente. E essa é a essência da maternidade divina, é a maternidade espiritual. De fato, o Lumen Gentium, no número logo 53, o segundo número da Lumen Gentium, ele diz assim: Prius concepit in mente quam inventa. Concebeu antes no coração, na mente e na alma, né, do que no ventre. Você se tornou mãe biológica porque foi antes mãe espiritual. Então é importantíssima a fé de Maria, porque sem ela não teria sido mãe. Como é importante, então, enfatizar, porque nos torna mais próxima de nós. Mas nós também podemos ser Maria e gerar Jesus na nossa vida, através da nossa fé. Então, o Vaticano II enfatiza também, além dessa dimensão, né, de fé prévia a toda a operação de Deus, por isso também Isabel diz: feliz és tu que acreditas, porque aquilo que Deus te falou vai se realizar, porque se você não acredita, Deus não pode fazer nada, essa é a verdade. A fé é deixar Deus agir, operar dentro de nós, nos transformar, fazer maravilhas, né, dentro de nós. O segundo elemento que o Vaticano II enfatiza, e é uma novidade, viu? É um rapax, ou seja, só um concílio disse isso, né? Diz: a bem-aventurada Virgem Maria avançou em peregrinação de fé. Nós cantamos há pouco aqui, né? Fé peregrina, como é que é? Amor peregrino. Amor peregrino, bonito, é. Bem, amor e fé são duas grandezas que se entrelaçam, né? São duas virtudes teologais que se dão as mãos, né? Pois bem, a fé de Maria foi uma fé peregrina, como a nossa fé, que cresce, que tem dificuldade em entender as coisas de Deus, mas que assim mesmo medita, aprofunda, reflete, mastiga, rumina, vai assimilando aquilo e vai aderindo à medida que a luz vai aparecendo. Então, Maria não sabia tudo, não foi dado tudo a ela também teve que caminhar, ela também teve que buscar, ela também teve que procurar. Aliás, num capítulo geral ao qual participei, 2002, o Santo Padre mandou uma mensagem, o Paulo II ainda, e o tema de fundo era a busca de Deus. Então ele diz: Maria também buscou a Deus. Por exemplo, quando no tempo perdeu o filho, foi buscar o filho, que era o seu Deus, e se afligiu durante 3 dias. Então nós também, como nos afligimos às vezes na nossa vida, que não entendemos as coisas que acontecem, né? E buscamos por que isso, por que aquilo. Bem, ela passou também por isso, né? Por isso é nossa companheira nessa peregrinação. Esse aspecto fadigoso da fé, o aspecto laborioso, esse aspecto dinâmico, né? Sofrido para crer, curtido para crer. E uma fé que não é curtida, que vale. Uma fé que não é provada, que vale, né? E a fé dela foi a fé mais provada de todas. E diz João Paulo II, na Redemptoris Mater, 17, o terceiro parágrafo, no número 17, diz que Maria viveu a noite da fé, com seus desertos e suas dores. A noite da fé. Na verdade, a tese de doutorado dele foi sobre São João da Cruz, a noite da alma, a noite do espírito de São João da Cruz. Ele aplica isso a Nossa Senhora.
Maravilhoso isso. Na inspiração do Vaticano II. Né? De fato, gente, 20 anos de vida obscura em Nazaré, dos 12 anos lá, quando Jesus perdeu o templo, até os 30 anos, mais ou menos, em que Jesus passou para a vida pública. O que se passou ali? Nada. O dia a dia da nossa fé, o cotidiano, é levantar, trabalhar, voltar, lutar, crescer, entender, pagar as coisas, etc, etc. Maria viveu esse cotidiano da nossa fé, que é a fé de milhões e bilhões de cristãos pelo mundo afora. Sem visões, sem arrebatamentos, sem êxtases, sem milagres particulares, nada. Ela viveu essa fé. Essa, então, é a Maria realmente próxima de todos nós, nossa mãe na fé, que pode nos sustentar em nossa fé. Porém, tudo isso, né? Pela meditação, uma fé meditada, ou seja, ela é aprendiz de Deus, é aprendiz do Espírito Santo. Porque quem foi que ensinou a Maria as coisas de Jesus, daquela criança que ela tinha nos braços, que estava diante dele, que crescia, né, em idade, sabedoria e graça? O Espírito Santo. O Espírito Santo que ia ensinando ela, porque ela era aberta à voz do Espírito Santo. E isso se dá como? Na meditação. Como nós. Quando meditamos, nos colocamos na escola do Espírito Santo, por isso que invocamos, vinde o Espírito Santo, iluminai nosso coração, etc, etc. Não é nenhum professor humano que nos instrui no coração, é o Espírito Santo, ele que nos ilumina. E ela foi a grande discípula do Espírito Santo, discípula nota 10, com louvor. Então, de fato, foi a tese do nosso querido confrade Aristides Serra, a tese dela lá no Bíblico, que está sendo frequentado agora pelo nosso querido confrade Frei Davi, foi exatamente Maria, mulher de meditação, mulher sábia, que vai mastigando, aprofundando, ruminando a palavra de Deus e crescendo com ela. Então isso é muito relevante hoje, viu, para o homem moderno, que às vezes se sente vazio, pobre, de interioridade, dispersivo, perdido, e no entanto busca ancorar sua vida em valores, em ideais, em alguma coisa que enche, que dê sentido à vida, né? Então nós podemos apresentar Maria realmente como essa mulher que vai atrás da palavra de Deus, que aprofunda no silêncio, no recolhimento, na contemplação. Ontem vemos o nosso confrade também, Frei Anderson, nos apresentou Maria, que olha para dentro do mistério de Deus que se realiza em nosso coração, para que depois seja gerado para fora, claro, seja anunciado, né? E nós mesmo, como servos, devemos dar exemplo disso, né? Seres realmente de meditação, que aprofundam a palavra de Deus, né? Porque existe um déficit de espiritualidade muito grande entre os cristãos e até entre os ministros da igreja. Mas graças a Deus está crescendo a busca e a aprofundamento da palavra de Deus, através da Lexio Divina, através da leitura, etc. E na nossa história da nossa província temos duas figuras maravilhosas de pessoas realmente espirituais que aprofundaram a palavra de Deus e que deram nome a duas fraternidades seculares da Ordem do Servo, Frei Egídio, do Turvo, né, e o Frei Antônio Venturoli, na Rio Branco. Isso permanecem para nós como ícones realmente de figuras espirituais, profundamente espirituais, em contínuo contato com Deus. Não fizeram grandes coisas exteriores, mas tocaram a alma do servo. A nossa história é marcada pelo caminho dele. Não construíram igrejas, construíram catedrais, nada. Mas construíram corações novos. E estão construindo ainda pela inspiração que eles dão. Essa fraternidade se inspira em Frei Antônio, em Frei Egídio. E nós nos inspiramos nele. Porque a santidade é a única coisa que permanece, história fora, porque permanece junto de Deus, né? O segundo ícone que nós assim aprofundamos, desde o começo, porém agora ganha uma relevância particular, é Maria Criatura Orante, como diz as nossas Constituições, no número 24. Né? Belíssima expressão, criatura orante. Né? E no número 93, desculpe se eu cito as Constituições dos Frades, né? Mas nós somos os anfitriãos, convidamos vocês, partilhamos um pouco a nossa riqueza, né? Com vocês, sim. Também acolhemos a riqueza de vocês nas conversas de corredores e por aí vai. Portanto, no número 93, né, quando fala de Maria Criatura Orante, ele cita 3 passos bíblicos que mostram Maria como mulher de oração. Né? Primeiro, Magnífica, uma grande oração de Nossa Senhora.
Oração primeiro de ação de graça. Depois, uma oração profética, libertadora, anuncia a ação libertadora de Deus na história, que depõe os poderosos dos tronos e levanta os humildes, e enche de bens os famintos, e manda os ricos de mãos vazias, e realiza suas promessas. Então, é realmente uma oração engajada, como se diz, comprometida, né? O segundo texto que ele cita é Maria no templo. Todos os anos seus pais iam à festa da paz. Todos os anos, nós sabemos daquele ano em que eles perderam o filho, mas não foi o único. Todos os anos iam. Quer dizer, Maria era uma mulher que ia para o templo, participava das orações da Páscoa, as festividades da Páscoa, com São José. E não só até os 12 anos, em vida fora dela toda participou da fé do seu povo, que nós herdamos depois e completamos com a fé de Cristo, né? E o terceiro texto que ele cita, Constituições, é Maria no cenáculo. De fato, foi lembrado ontem, orando unânimes com Maria, mãe de Jesus. Maravilhoso texto, que nossos artistas, muito bem inspirados teologicamente, Maria no centro, os apóstolos ao redor. E quando recebe Espírito, ela recebe também Espírito para ser agora mãe da igreja. Anunciação, mãe de Cristo. E, em Pentecostes, mãe do corpo místico de Cristo. A maternidade dela que se alarga, né? Sempre por obra do Espírito Santo. Sempre por obra do Espírito Santo. Então, realmente, é a mulher orante, grande orante. E hoje, na glória, também continua intercedendo por nós, como diz o Vaticano II, número 62, diz: multíplice intercessão de Maria continua a nos obter aquilo que precisamos do seu Filho, sobretudo, diz ele, crescer em graça e em salvação. Tem uma expressão belíssima nas Constituições, número 24, né? Onde cita essa referência de Maria, criatura orante, e diz: segundo a tradição da ordem, a ela nos voltamos, suplicando sua misericordiosa intercessão. Quer dizer, ela continua orando. Mãos estendidas diante de Deus, como ícone oriental da Deisis, né? Intercessão, sempre, continuamente, como Moisés, sem baixar, orando pelo povo, orando pelos filhos dela, orando pelos seus servos, etc. Diz aqui, multíplice misericórdia, para que, olha que bonito, acompanhe e sustente a nossa oração. Não é para nos dispensar de rezar. Não, ao contrário, acompanhar a nossa intercessão e, não só, sustentar. Que bonito! A gente saber que quando a gente está orando, sobretudo em comunidade, né, Maria está no nosso meio, sustentando a nossa oração, acompanhando a nossa oração. Então, a nossa oração ganha valor, ganha altura, ganha mérito, porque nós somos fracos, às vezes cansados, às vezes até mal-humorados, né? Em crise com Deus, conosco, com a família, com a vida, com tudo. Mas nos colocamos em oração, lá está a mãe, levantando a nossa pobreza, a nossa miséria, sustentando. Precisamos de sustento. O que vocês querem? Como Moisés cansado, eram os dois companheiros lá, que apoiaram os braços dele debaixo de pedra para que a intercessão não se interrompesse e o povo de Deus lá embaixo em batalha pudesse avançar e vencer, né? Então, realmente bonito, acompanhe e sustente a nossa... Que perspectiva, eu acho bem original. Eu não vi em nenhuma outra espiritualidade essa ideia de que Maria está no nosso meio, está orando, está bem por nós, mas orando conosco e sustentando a nossa oração como figura orante, como exemplo. Filhos, vamos orar. É como minha mãe no fim do dia, né? Gente, vamos rezar o texto, todo mundo de joelho, né? A gente encostava na cama, levanta, nada, tudo de pé direito, de pé não, reto, é reto. Então a mãe primeiro puxadora, então os filhos vão atrás. Então a nossa mãe que sustenta a nossa oração e acompanha a nossa oração, maravilhosa, né? Esse ícone é um motivo de grande conforto, também de fervor, né? Daí o costume nosso de sempre abrir nossos encontros, né, com a Ave Maria, sobretudo as horas canônicas, né? Ave Maria, cheia de graça, bendito sois vós. É um modo medieval, porque a segunda parte foi introduzida nos tempos modernos, 600 para cá, né? Então a gente mantém a frase bíblica para lembrar que ela está presente e sustenta a nossa oração. Que bonito. Mãe, venha orar conosco, para que a nossa oração suba até o coração do teu filho, que ele nada nega à própria mãe.
É bonito. Aliás, hoje de manhã também abrimos a nossa missa com a Ave Maria. Bem, parece que o Vaticano não está muito de acordo no decreto da Congregação do Culto que façamos a Ave Maria antes da missa. Permitiu, inclusive tem o decreto de Eupátio, aprovado pelo Vaticano, que antes das horas canônicas, sim, mas não antes da missa. Bem, a missa com o povo está bem, porque às vezes não sabe. Porém, nossas missas entre nós, na comunidade, em família, naturalmente, segundo a nossa espiritualidade, podemos chamá-la assim, para que acompanhe lá, sobretudo o momento da grande oração de Cristo, né? Que é a Santa Eucaristia. Bem, eu pessoalmente, por minha parte, eu ofendo um pouco o decreto do Vaticano, eu rezo minha Ave Maria também nas paróquias. Embora o povo depois arranque com Santa Maria, Mãe de Deus, e vá embora. Mas não é bonito isso ensinar para o povo também, não é? Gente, vamos pedir que Maria esteja no nosso meio para sustentar a nossa oração, para acompanhar a nossa oração. Que bonita essa dimensão, né? De Maria que ora não só por nós, mas conosco. E a gente ora com ela, né? Bom, primeiro nós, no nosso, também dando o testemunho disso, como vigários, como frades, como irmãos, etc., no meio do povo, acompanhando e sustentando a oração do povo, né? Sendo nós Maria, também que anima, através do nosso fervor, do nosso estímulo, a oração do povo, né? Eu me lembro que lá no Turvo, quando a gente era seminarista, o Frei Gídio rezava o tempo todo o seu texto, o tempo todo. Quando trabalhava, quando estava parado, toda aquela boca batendo, o queixinho dele rezando o tempo todo. E a gente, quando ele estava rezando na capela, a gente sentava do lado dele, só para ficar com ele. Parecia que aquela oração tocava a gente, e a gente se afervorava só com a presença dele. Que contagia isso. As coisas do Espírito contagiam o Espírito, certamente. Termino. É o último ícone que é próprio nosso e que ganha hoje, então, eu acho uma particular relevância, viu? Maria ao pé da cruz. Certo que nós recuperamos, né, na renovação pós-conciliar, Maria em todo o seu mistério, que tinha se concentrado talvez um pouco demais nos 3 últimos séculos, né, na devoção à Nossa Senhora das Dores, né? Mas nós recuperamos o mistério todo de Maria sem perder a devoção e a dimensão à Nossa Senhora das Dores, porque tem raiz muito antiga. Inclusive, a cor do nosso hábito foi explicado por São Filipe como sendo uma recordação da viduitas, né? Da solidão, da dor, do desamparo que ela sofreu quando Jesus morreu, né? Então, devemos manter, isso pertence à fonte do nosso carisma. Porém, relido hoje, dentro do contexto inteiro, né, do mistério mariológico, portanto, Anunciação até Nossa Senhora da Glória, e dentro da nossa realidade atual. Então, resulta realmente uma imagem inspiradíssima, no meu entender, uma realmente imagem guia. De fato, o último número das Constituições diz: Maria aos pés da cruz, a imagem guia para nós também estarmos ao pé das infinitas cruzes, levando conforto e esperança de libertação. Né? Está lá nas Constituições, né? No epílogo número 299. Né? Inclusive, diz lá em outros pontos, que o Frei José vai explicitar hoje à tarde, né, Nossa Senhora das Dores, que a memória dela deve ser celebrada com mais solenidade, etc, etc. E nós temos, inclusive, a Hora de Maria, né? Que é própria da ordem, quero lembrar essa devoção que está ganhando também espaço dentro da igreja, quem sabe a igreja possa até aprovar, e que exprime exatamente essa dimensão também de esperança dentro da dor, né? Essa dimensão pascal que já vivida dentro da dor, né? Certo? Está ao pé da cruz, porém esperando consolo e libertação. Eu queria dar uma aprofundada nesse último ícone, né? Maria aos pés da cruz, porque eu pessoalmente nunca fui muito achegado assim a devoção à Nossa Senhora das Dores, né? Mas eu dizia comigo mesmo, mas deve ter algum mistério ali que eu ainda não percebi. De fato, refletindo em função exatamente também desse encontro, né? O que significa isso, Maria aos pés da cruz, hoje? Né? Na cultura moderna, no contexto da nossa realidade, do nosso povo que nós estamos vivendo, né? Então, temos que aprofundar essa dimensão. Por quê? Porque o mistério da dor é um mistério profundo. A dor é profunda. Certo que tem as dores
da fome, da doença, né? Da violência. E as dores da alma, as feridas da alma, as dores existenciais, angústia, medo, tédio, depressão, desesperança, mal-estar generalizado, não sabe por quê. Numa palavra, niilismo, que é o tema da grande literatura moderna, desde Kafka, Joyce, Proust, mesmo Fernando Pessoa. O homem solidão, o homem angústia, o homem perdido, o homem deprimido. Essa é a dor maior. Quem cura isso? Quando você está com dor de estômago, toma um remédio. Mas quando está com dor na alma, o que tu faz? Então, a dor é profunda realmente. Por isso que esse Papa fala nas periferias sociais, tá bem? E as existenciais. Esses jovens que têm tudo para ser felizes e estão desancorados, perdidos, desorientados, então inventam pegas para poder sair daquele tédio, drogas para poder viajar quimicamente no outro mundo, depois volta para aquele mundo entediado, então foge mais ainda. Então, realmente, esse é o drama, realmente, do nosso tempo, né? As dores da alma do nosso tempo. E quem não viu jovens, casais, homens, mulheres assim desesperançados que vêm a nós pedindo orientação, né? Se assim confiando e não sabem nem direito por que sofrem. Bem, peçam vocês para os psicoterapeutas, quais são as dores maiores hoje? Não é a repressão sexual. A repressão sexual está solta completamente. É a desorientação existencial, a desancoragem. Tem tudo, não está bem. O Freud tinha escrito isso já, em 1930. Unbehagen der Kultur. O mal-estar na cultura. De onde vem esse mal-estar? Uma coisa estranha. Não se consegue individuar. Está angustiado, está entediado, está insatisfeito. Não sabe por quê. Essa dor da alma. E que leva as pessoas a se tirar a vida, às vezes, porque não consegue aguentar essa dor. E cresce um suicídio, essa é a verdade. De jovem, inclusive, de adolescente. Tem tudo para ser feliz, mas não sabe o que fazer da vida, né? Então, eis aí a profundidade, né, da dor moderna, sobretudo, né? Da dor humana que nos acompanha desde sempre, mas que hoje, então, é mais profunda devido à secularização da nossa sociedade. E Jesus, que a gente chama, e a Bíblia chama, e Mateus, sobretudo, servo sofredor, diz lá, assumiu todas as nossas enfermidades e carregou todas as nossas dores. Então, ele assumiu isso, Cristo. Também é um abandono humano. As dores do mundo toda essa desgraça que assedia o homem, corpo e alma, né? E quando a gente diz desceu aos infernos, ou a região dos mortos, antigamente se dizia os infernos, regiões inferiores. Tem um grande teólogo, Baltazar, amigo de João Paulo II, né? Que lhe deu o cardinalato, aliás, ele interpretou esses infernos como aquelas dores horrorosas que a gente vive. Infernos, realmente, como a gente escuta das pessoas. Minha família é um inferno. Minha vida é um inferno. Continuamente a gente escuta isso, né? Bem, Jesus assumiu também isso, né? É o Cordeiro de Deus que tira, no sentido que assume para poder libertar toda essa desgraça humana. Jesus assumiu tudo isso. Jesus foi um homem realmente abandonado também por Deus. E a cruz foi isso. E São Paulo exprimiu com a palavra kenosis, se esvaziou completamente, ficou nada. Foi esmagado completamente. E Maria? Temos que ver Maria à luz dessa imagem de Jesus abandonado, de Jesus esmagado, de Jesus esvaziado, aniquilado, né? Completamente na quenose, como diz São Paulo. Exatamente, trago aqui uma frase de João Paulo II, maravilhosa, e que passou um pouco batida na nossa Mariologia. Número 18, o parágrafo 3 de Redemptoris Mater, diz assim, escutem, Maria, perfeitamente unida a Cristo, em seu despojamento, em seu abandono, participou, aspas, da mais profunda quenose da fé na história da humanidade. Que coisa extraordinária. Se Jesus sofreu tudo que o homem sofre, também o desesperado,
né? O desesperançado a ponto de querer se tirar a vida. Se Jesus sentiu até isso, Maria também sentiu com ele. Totalmente. E o nosso querido Padre Serra escreveu 3, 4 anos um livro maravilhoso, em cima daquela frase, uma espada transpassará a tua alma. Um livro grosso de umas 250 páginas, que ele me dedicou, aliás, pela última vez quando estive em Roma. Ele interpreta assim, espada significa o quê? Certo? Dor. Mas qual dor? Também dor física, que perdeu o filho na cruz, qual é a mãe que não sofre? Porém, sobretudo, a espada da palavra. Como foi dura a palavra de Deus para ela. O plano de Deus para ela, os desígnios de Deus para ela. Dá aquele filho e depois tirar. Como para Abraão, né? E tirou efetivamente. Abraão devolveu em vida. Mas para Maria não devolveu em vida. Só 3 dias depois. Essa é a verdade, né? E quando diz alma, ele interpreta como vida. De fato, ele mostra, recolhendo milhares de testemunhos dos padres da igreja, dos grandes doutores, dos grandes exegetas, mostrando que geralmente aquela palavra, alma, psique em grego, quer dizer vida. Quer dizer, toda a vida de Maria foi atravessada pela espada da fé, da palavra de Deus, que para ela foi pesada. Porém, o golpe dessa espada não a abateu. Ela não cedeu. Ela ficou de pé. E quantos de nós cedem ao golpe da espada da vida, né? Da palavra de Deus, das exigências de Deus? Ela se manteve de pé. Essa é a verdade. Ele cita uma frase maravilhosa de Ezequiel, diz, uma grande espada atravessará o povo de Israel, e o povo será abatido, e poucos ficarão de pé ao golpe dessa espada. Diz Maria, foi aquela que segurou o golpe da espada de pé. Toda a vida dela, e claro, culminou na cruz. No abandono de Cristo na cruz. E quando Cristo gritou, por que me abandonaste? Repercutiu na alma de Maria. Ela podia dizer a mesma coisa. Então, gente, que figura profunda, maravilhosa, para os nossos jovens, para os nossos casais desesperançados. E não, querido, Maria passou pela mesma coisa que você. E sentiu mais ainda profundo. Por isso ela te compreende. Ela te compreende e pode te salvar. O que diz lá em Hebreus, Jesus sofreu tudo isso, por isso ele pode nos entender. Ele pode ser socorro para nós. Porque ele viveu isso. Porque falar de fora, uma pessoa desesperada que quer se matar, não ajuda nada, mas dizer, eu também passei por aí. E eu venci. Então encontra realmente apoio, sustento. Então é um ícone para mim, luminosíssimo para a modernidade de hoje, niilista, vazia, desesperançada, desancorada, perdida. Ela também passou por isso. De fato, as Constituições dizem de maneira um pouco light, né? Isso ali no número 7 diz assim, aos inseguros, bem, podemos traduzir com palavras um pouco mais fortes, angustiados, desnorteados, oprimidos, deprimidos, né? Propomos, olha que bonito, o exemplo, eu acrescentaria supremo, né? De confiança. Confiança. A mulher que pôs no Senhor sua esperança. Que bonito. Eu, num volume que vai ser agora em agosto, sobre o sentido da vida, eu fiz uma parte Maria e o niilismo. Maria e eu, falta de sentido, de absurdo da vida, né? Como é que ela pode nos ajudar a vencer isso? E aos nossos jovens. E nós que somos os profissionais de Nossa Senhora, de Maria, como podemos apresentar essa imagem para ser uma âncora de esperança, de vida, de sentido para a nossa família, sempre junto com Cristo? Porque nós devemos acompanhar Jesus, como disse o nosso querido Reinaldo, de braços dados com Maria. Acompanhando Jesus, porém, com essa companhia a nosso lado, com a nossa mãe, podemos ir seguros realmente, porque ela nos leva ao termo. Então, para terminar, eu sugiro nós cantarmos, né? Um canto bonito que foi composto. A poesia é de um grande poeta católico convertido que ganhou inclusive o prêmio Nobel, Paul Claudel. Aliás, foi até embaixador da França no Brasil por um certo tempo, né? E foi traduzida a palavra por um grande poeta nosso, Dom Marcos Barbosa, que traduziu os nossos salmos, que nós estamos rezando, e muitos dos nossos hinos do ofício, que pertencia à Academia Brasileira de Letras. Porém, aquelas palavras que tem nos nossos cantos não é legal, porque não é tradução realmente de um poeta. Traduções de gente de Araque, que traduz com facão. Eu vou pegar aqui o texto, a tradução dele mesmo, né? Tem um estribilho que vocês conhecem, mãe de todos os homens, ensina-nos a dizer amém.
Então, Maria, aquele grande amém a todas as provações que Deus nos manda, e um amém vitorioso, porque ao que crê, as palavras de Deus se realizam e fazem maravilhas, né? Então, o estribilho é: mãe de todos os homens, ensina-nos a dizer amém. Mãe de todos os homens, ensina-nos a dizer amém. Não acordar cada dia sem saber o que nos vem, todos, mãe de todos os homens, ensina-nos a dizer amém. Eu, quando a vontade do Pai nos pede o mais caro bem, mãe de todos os homens, ensina-nos a dizer amém. Quando é preciso esquecer-nos, dando tudo por alguém, mãe de todos os homens, ensina-nos a dizer amém. Quando a noite se aproxima e escurece a fé também, mãe de todos os homens, ensina-nos a dizer amém. Quando as forças já nos fogem e é preciso ainda ir além, mãe de todos os homens, ensina-nos a dizer amém. Quando os amigos se afastam e já não resta mais ninguém, mãe de todos os homens, ensina-nos a dizer amém. E amém para vocês também.